Segunda Crônica, capítulo 1 ao 6, ao 7, ao 13. Eu quero falar sobre a história do rei Azar. Os pais dele tinham abandonado aquele reino, estava idolatria, tinha se entregado aos outros deuses estranhos, e Deus usou um profeta para profetizar sobre a vida dele. Vamos lá, Azar abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Azar, e disse-lhes: Ouve-me, Azar, e todos o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vos estáis com ele, e se os buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas quando nas suas angústias se convertiram ao Senhor Deus de Israel, e o buscava e achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbará com todas as angústias. Vamos no 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque as vossas obras têm uma recompensa. E de que todos aqueles que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até ao maior, e desde o homem até a mulher. Glória a Deus por isso, né? Aqui, essa palavra, Deus botou uma palavra no meu coração. Um rei tem o poder de doutrinar o povo. O rei tem meio de levar a adoração para Deus ou tirar a adoração de Deus. Porque quando você ensina o povo adoração aos outros deuses, adoração a outros deuses que não sejam os espirituais, que não seja adoração dirigida pelo Santo Livro. Deixa eu falar algo para você nessa tarde. O rei Azar, aqui, ele viu um profeta e profetizou sobre a vida dele. Se ele buscar Deus, Deus vai estar com ele. E se ele abandonar Deus, Deus não vai estar com ele. E eu fico mais atento para essa palavra, que essa palavra fala que tinha gente contra gente, nação contra nação, povo contra povo. Porque Deus conturbava aquela nação. Porque quando você abandona a palavra, você se transforma em inimigo de Deus. Por que inimigo? Porque você não reconhece o seu Criador. E quando você leva adoração aos outros deuses estranhos, lá quando Deus chama Moisés sobe com a talba. Ali Moisés matou 3.000 homens porque fizeram bezerro de ouro. Eu quero falar nessa tarde, porque Deus fez esse livro, mas para que os filhos venham comunicar com ele. Para que todo homem, povo, dependente de religião, dependente de caráter ou de grau de estudo, ou dependente que você é um homem mais sábio da terra, dependente que você ou que não sabe nada, já vi pessoas aprender a ler dentro da Bíblia sem ir no colégio. Porque eu falo isso, porque Deus quer abrir os olhos do mundo para que o mundo venha olhar para o livro dele e saber que ele pensou e fez os profetas escrever. E esse livro a gente vê, morre geração, vem geração e o livro está na terra. E o propósito do homem está sempre sendo paralisado. Mas o de Deus é eterno. E quando eu vejo nessa palavra que rei Azar viu que estava em rebelião aos mandamentos, ele começou a invocar ao Senhor.
E quando eu vejo nessa palavra que Deus, aqui tinha uma sentença sobre todos aqueles que não adoravam o seu Deus. Está no capítulo 15, versículo 13. E que todos eram destruídos. Mas o que eu quero dizer? Deus não quer destruir a criação dele. Ele tem um pacto com Noé, que nunca mais ia destruir a sua criação. Mas as nossas práticas de viver na terra, a nossa prática de pensar, nós mesmos nos destruímos nós mesmos. Quando nós não buscamos a intimidade, como nós não buscamos os ensinamentos espirituais. Aqui a palavra fala, não tinha sacerdote que ministrasse a lei, mas Jesus é o sumo sacerdote, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 15. Que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus tanto leu, pregou, praticou o que Deus quer mais, que nós venhamos entregar. Jesus, quando ele pega esse livro, já sabia que a sentença dele ia ser de morte, que ele ia ser como ovelha ao matador. E ele padeceu pelo teu pecado, pelos meus. Não está perdido para ninguém na terra, não está perdido. Está perdido para Satanás, porque para ele não tem jeito. Mas para você tem jeito, não importa que você matou, furtou, adulterou. Não importa que você se corrompeu, que você pegou suborno, que você virou as costas para o seu Deus. O que importa é que o arrependimento vem como o filho pródigo arrependeu dos pecados. Eu fico olhando que às vezes nós tomamos lugar de juiz, julgamos um ao outro. Mas Deus não trabalha com um homem assim, que o filho pródigo fez, vendeu tudo, gastou com prostituição, e Deus aceitou o arrependimento dele. Mas aonde que você está matando, se corrompendo, furtando o teu próximo, entrou no crime? Jesus fala que o diabo veio para matar, roubar, está em João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você não é discípulo do diabo, você não é discípulo de Satanás, você é discípulo de Cristo. É necessário você que largou a sua aliança, que está para o mundo afora, é necessário você que está vendo o som da minha voz. Arrependei dos vossos pecados, venha para Cristo, ou que seja um governante, ou que seja uma autoridade, ou que seja um rei. Aqui você fala de reinado, um rei. Era um rei que os pais dele tinham abandonado. Você não pode andar o caminho dos teus pais. Eu não conhecia os mandamentos, a lei de Deus, eu andei a vida toda prostituindo, fazendo coisa que desagradava a Deus. Mas quando eu conheci os mandamentos, quando eu conheci as leis espirituais, eu abandonei tudo e comecei a largar e comecei a buscar. Não é dizer que eu sou perfeito, eu estou em construção, que nós somos como uma criança. Jesus fala em Mateus capítulo 18 que o reino do céu é como uma criança. Quem me ensina, quem está me dando aula cada dia, é o Espírito Santo, que vai abrindo meus olhos e mostrando na palavra a forma de eu viver. Porque nós somos todos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos dependentes do amor de Deus. Nós somos dependentes da graça. A graça é o amor merecido, simplesmente. O amor merecido que Deus pega o pecador para viver com ele. Mas é um amor que Deus tem. Deus é o único filho. Mas ele quer que nós também obedecemos a santa palavra, o santo mandamento. Não é só uma placa de igreja, nós temos que ver que Deus chama nós. Ele fala que nos comprou sacerdócio. O novo cântico no céu está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 10. Um novo cântico no céu, quem nos comprou sacerdote, governará com Cristo a nação, povos, línguas, todas línguas, todos os povos, todas as nações. Porque eu falo, porque nós olhamos, tudo que nós palpamos é real. Real é a palavra de Deus para se cumprir na tua vida, na minha vida. Atenta para os mandamentos de Deus. Atenta a você que desviou. Tem uma lei espiritual. Quando você mata, tira a vida, você está matando uma criação de Deus. Quando você faz mal à criação, o seu próximo, você está fazendo mal e Deus fica triste no céu. Porque Deus não fez o homem para manipular valores, ou matar, ou furtar, ou adulterar, ou estrupar ninguém. Você que é um estrupador, você é um homem que tem dado lugar ao maligno. Ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Porque Deus nos sonda nossas mentes, nosso coração. Deus contempla cada alma vivente, a forma de viver na terra. Essas práticas
que o homem tem dado lugar ao espírito imundo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Você não é discípulo do diabo. Você não vai roubar mais porque você não é discípulo do diabo. Deus tem você que está no crime, você que está portando uma arma, matando o teu próximo. Arrepende dos seus pecados, vem para Cristo. Não deixe o maligno ceifar sua vida, não deixe. A nossa arma não é uma .30, não é um exército de arma, não é um exército de avião de arma ou de barco de guerra de arma. Não é um dinamite, não é. As nossas armas, a nossa milícia espirituais. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai demolir toda a arma que o homem fez contra a vida humana. Porque a palavra fala no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18. O princípio da sabedoria é como um arsenal de arma, mas um só pecado destrói todo o propósito. Se você tem uma vida reta com Deus, creia. Se Deus fala que 1000 vai cair ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. Salmos 27, versículo 3, que fala: se levantar um exército, uma guerra contra ti, você não venha temer, mas venha temer a palavra do Senhor dos Exércitos. Ele que guerreia a tua guerra. Não é aquilo que palpa, não é aquilo que você vê visivelmente. Creia no Deus invisível, que Ele pode, pelo poder dEle, derrubar todos os exércitos do mal, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com essa palavra. Receba essa palavra, porque Deus tem vitória para você. Não olha para o ensinamento terreno, não vai seguindo as práticas carnal, porque Deus tem vitória para você. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.